Olá pessoal, com vocês mais um vídeo do Bíblia Todo Dia. E hoje nós vamos falar do livro do profeta Ageu, que é um livro bem pequeno, que possui apenas 2 capítulos, contendo 4 profecias, porém com uma mensagem muito profunda. E eu quero fazer junto com você um panorama geral do livro desse profeta maravilhoso. Ele foi escrito pelo próprio profeta Ageu, e é provável que Ageu nasceu na Babilônia. Naquele período em que o povo de Israel ficou exilado durante 70 anos naquela terra longínqua. Ageu provavelmente nasceu lá. E quando o rei Dário liberou para que a cidade de Jerusalém fosse construída, que o templo fosse construído, que os muros fossem reerguidos, é provável que Ageu foi junto com muitas pessoas, com um grande número de pessoas, junto com Salatiel também, que era o descendente da linhagem de Davi. E ele foi junto para a reconstrução dessa cidade. Mas, no entanto, houve uma grande oposição externa, que combinado com o desânimo interno, fizeram com que o projeto da reconstrução fosse abandonado. Tudo ficou parado por aproximadamente 17 anos. Então, mais ou menos no ano 520 a.C., o profeta Ageu iniciou o seu trabalho de ministério, de profetizar. Esse livro importante, ele possui 2 temas bem definidos, que é o templo e a vitória da casa de Davi. O propósito claro que pode ser notado no livro é o incentivo ao povo para reconstruir o templo, na esperança de que isso traria grandes bênçãos para Israel nesse período pós-exílios. As 4 profecias de Ageu trazem convites ao arrependimento. E diante da realidade da retenção das bênçãos de Deus, elas também enfatizam as promessas das grandes bênçãos sobre o templo e vitórias por intermédio da linhagem de Davi. E é evidente, que o descaso do povo com relação à reconstrução, os judeus não demonstravam nenhum interesse nisso, e refletindo assim, então, uma decadência espiritual daqueles dias. E o povo não desejava mais desfrutar da presença especial de Deus. Veja que coisa triste. E diante dessa realidade, o povo continuava sobre o quê? Sobre as maldições da aliança antiga, daquelas alianças feitas lá atrás, que estão no livro de Levítico e Deuteronômio. Eles estavam experimentando isso. E isso estava ocorrendo por causa do quê? Por causa da falta de arrependimento genuíno. As expressões usadas em Ageu 1, versículo 6 ao 11, essas expressões do tipo, tendo semeado muito e recolhido pouco, e fiz vir a seca, demonstram claramente essa realidade. Já em Ageu 1, versículo 9, nós temos a revelação do ponto principal do problema. Cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Isso significa que enquanto cada pessoa estava preocupado em construir sua própria fortuna, a casa de Deus estava abandonada, estava em ruínas, e eles não estavam nem um pouco preocupados em edificar o reino de Deus, a casa de Deus. Mas através do ministério do profeta Ageu, Deus chamou o povo ao arrependimento e os convocou a reconstruir o templo. Deus garantiu ao povo que sua presença estava ali, assim como estivera na ocasião da libertação do Egito, lá atrás, agora também estava ali. Deus garantiu essa presença. E também vale ressaltar que o propósito de Deus com relação à reconstrução do templo estava baseado na sua própria soberania, a soberania de Deus e o desejo de ser honrado. As profecias de Ageu claramente transmitem a expectativa de que Deus renovaria as promessas da sua aliança. Veja que coisa maravilhosa. A própria reconstrução do templo foi uma parte muito importante dessa renovação.
Também é nítida a forma com que Ageu associou o templo com a renovação da casa de Davi. Diante dessas mensagens do profeta Ageu, eu registrado em seu livro, também aprendemos que, como servos de Deus, nós devemos estar comprometidos com a obra do Senhor. E esse comprometimento deve ser de tal modo que o reino de Deus deve ter prioridade sobre o nosso conforto pessoal. Não deixe o reino de Deus esquecido, não deixe o reino de Deus abandonado. Deus quer abençoar você, então se comprometa com o reino de Deus, se comprometa com a casa de Deus. Amém? Deus abençoe.